Já vamos começar então, que eu quero falar alguns assuntos hoje. Romanos capítulo 8 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregue à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Eu quero compartilhar um outro texto e uma outra história de um cara extremamente desconhecido da Bíblia, mas eu acredito que você vai se identificar muito com ele, chamado Samá. E não é o jogador de futebol, o jogador é o Salah. Capítulo 23 do livro de 2 Samuel, no versículo 11, diz assim: e depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quanto aos filisteus, se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e o feriu o filisteu, e o Senhor operou um grande livramento. Vamos lá? Vamos para cima hoje? No livro de Romanos, nós lemos aqui, vai falar quem nos separará do amor de Deus. Olha só. Todos nós temos os mesmos sentimentos em épocas diferentes da vida. Nós não somos diferentes emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Todos nós somos iguais. Só passamos momentos diferentes. Às vezes algum vai estar num momento emocional muito melhor do que o outro, ou alguém vai estar financeiramente muito melhor do que o outro, ou vai estar fisicamente melhor do que o outro, mas em algum outro momento o outro vai estar melhor do que ele. E é assim, porque nós somos seres humanos e nós temos sentimentos, e sentimentos à flor da pele que todo dia vem sobre nós. Mas aí que tá, eu quero trazer um sentido a tudo isso e parar um pouco com o vitimismo que nós trazemos para nós mesmos em nossa vida. Eu quero comentar algumas coisas com vocês hoje para mudar a sua maneira, o seu estilo de vida, para que Cristo habite em você. Porque quem nos separará do amor de Deus? A morte, a espada, a angústia, a tribulação? Nada, porque a tribulação eu e você passamos. A angústia eu e você passamos. Só que o grande problema é que nós paramos em meio ao problema. Porque o problema que sobrevém a nós, ele não vem para nos deter, ele vem para nos aprimorar, ele vem para nos deixar melhor, e ele vem para nos fazer crescer, para nos tornar um ser humano melhor. Deus, quando olha para mim e para você, e quando envia cada problema, cada situação que eu e você começamos a resolver, nós começamos a depender dele para resolver as coisas, nós começamos a correr diante das pessoas, nós começamos a nos esforçar, e Deus espera isso de nós para nos abençoar. Mas a grande questão é que muitas vezes nós passamos por um monte de problema, e nós trazemos esses problemas para dentro da gente, e nós nos sucumbimos dentro dele, e ficamos ali achando que nós somos vítima da situação ou do problema. Acorda, querido, acorda, porque não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma vida de vitória, uma vida de impacto para a sua vida. Mas só que viver uma vida de vitória, ou viver uma vida feliz, ou estar envolvido com Deus, não é uma vida fácil. Nunca foi prometido uma vida fácil para você. Tudo que você construir, tudo que você ser, tudo que você fizer, nunca vai ser algo fácil. Vai ser sempre algo se esforçado, algo lutado, algo que vai ter sabor. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que você ganha, que literalmente você não conquistou, você despreza. As pessoas têm um desprezo por as coisas que são ganhadas. Nós não, se você ganha algo grande, um apartamento do seu pai, quando você ganha algo da sua mãe, as suas roupas, ou do seu pai, ou alguém que sempre patrocina você, faz com que você simplesmente se torne um vagabundo, alguém que não se esforça para nada, porque tudo que você conhece são teoria, você nunca lutou por nada, e Deus quer que você lute pelas coisas, e todos os problemas que Ele traz envolvendo você, é porque Ele exatamente quer fazer isso, quer lhe tornar um grande homem, uma grande mulher, alguém que não é dependente de alguém, alguém que é dependente
dependente apenas de Deus e que consegue ser centrado nas suas emoções e consegue lutar. E aí você pode me dizer, mas vira e mexe todas as vezes, dentro de mim acontece circunstância, acontece problemas, eu fico triste, eu passo por depressão, eu passo por angústia. Ei, eu não estou dizendo que você é um robô ou que você é um super-herói, você não é esse super-herói. Você não é esse robô, mas eu estou te falando, eu estou te entusiasmando a que você não pare em meio à angústia, porque ela vai vir. Nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Cristo, nem a angústia, nada pode nos separar, nem a espada, nem a briga, nem a luta, nada pode nos separar do que é o amor de Jesus. Nada pode te separar, você precisa lutar por todas as coisas. Você precisa lutar pela sua família, você precisa fazer com que a sua família seja apaixonada por Jesus. Você tem que lutar pelos seus filhos, você vai ter que lutar pela sua esposa, você vai ter que lutar pelo seu esposo. Ei, e se não der certo, ei, a questão não é dar certo ou não dar certo, meu irmão. A questão é não desistir, nunca, 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 nunca desistir. Eu quero que você chegue e diga para mim, ou diga para alguém que é o seu pastor, ou alguém que é o seu líder espiritual, o seu líder de célula, o seu discipulador. Eu quero que você chegue e diga para essa pessoa: eu tentei acertar e eu errei. É muito lindo dizer: eu tentei acertar, mas eu errei. É melhor você errar por tentar fazer o certo do que você não tentar. Então você precisa continuar tentando, e às vezes não é na primeira vez. Eu usei um texto aqui no domingo ontem, na live de ontem, falando sobre Eliseu, que Eliseu preparou uma escola e muitas pessoas estavam chegando, e um dos servos de Eliseu disse: Eliseu, está ficando muito pequeno isso aqui, para todos nós ficarmos abrigados aqui. E Eliseu disse assim: então vamos aumentar esse ideia, vamos aumentar, vamos pegar uma viga, vamos pegar um machado emprestado. Ele pegou um machado emprestado e ele começou a cortar a viga, e quando ele deu a machadada, o ferro do machado caiu, e aí foi para o fundo, porque a lei da física, o ferro vai afundar diante da água. Só que quando ele veio para Eliseu, ele disse: Eliseu, o machado, meu senhor, era emprestado, o que eu vou fazer? Porque o machado era um artifício caro na época. Sabe o que aconteceu? Eliseu olhou a situação, e eu li o texto e eu não vi Eliseu dizendo: o machado flutua. Eliseu apenas perguntou: aonde está o machado? E ele disse: ali. Eliseu quebrou um pedaço de pau e tocou na água, e o machado flutuou. Às vezes você vai ver o machado flutuar, o milagre de Deus, você vai flutuar, você vai viver algo incrível, mas às vezes o machado não vai flutuar. E se o machado não flutuar, a obra não pode parar. Que obra é essa? A obra que Deus está construindo na sua vida. Ela não pode parar porque o machado não flutuou. Você não pode parar porque as coisas não deram certo. Você precisa tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Se você pegar alguém de grandes negócios, alguém que foi alguém bem sucedido e que está à vista de todos e que influencia muitas pessoas, essa pessoa, ela no mínimo quebrou 5, 6, 7 vezes na vida dela na parte de negócio. Ela quebrou muitas vezes, mas por que ela está onde ela está? Porque ela não desistiu daquilo que ela sonhava ou tinha certeza que queria viver. O texto que eu também leio aqui foi o texto de 2 Samuel sobre Samá, filho de Agé. Quem é esse camarada? Ele era um soldado pequeno, raso, do exército de Davi. Então Davi saiu para uma guerra e levou seus melhores soldados, e ele ficou cuidando do seu campo de lentilha. E esse campo de lentilha, os filisteus vieram, sabia que o reino de Davi estava sozinho, e passaram sobre aquele lugar e levaram toda a sua plantação, pisotearam, começaram a saquear. E ele, como era um soldado fraco, pequeno, ele se levantou e ele diz assim: não, para mim é importante esse campo de lentilha. E ele lutou por aquele campo de lentilha. O texto diz que ele lutou e Deus ficou com ele, e o povo fugiu diante dos filisteus. Deus ficou com ele, Deus deu um livramento para ele. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Deus o livrou, mas ele não desistiu, ele continuou, ele se esforçou, ele fez o papel dele. Eu não estou dizendo que você vai ter sempre vontade de fazer as coisas. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter sempre vontade de conversar, de se abrir. Às vezes você não vai querer se abrir, às vezes você não vai querer conversar,
às vezes você vai querer ficar em silêncio, às vezes você vai procurar alguém como um auxílio para a tua vida. Ei, mas eu quero te dizer algo, não importa o que você faça, não importa se você procurou ou não procurou, a ideia e o conselho é procurar, mas às vezes você quer ficar sozinho e nós ou todos que estão à sua volta vão saber respeitar isso, tem que saber respeitar isso. Mas eu preciso te dizer, não importa o que aconteça, não importa se o dia for muito ruim, ele nunca pode ser o fim. Você não pode considerar que esse dia seja o dia do fim, porque ele não é o dia do fim, é apenas um momento, e você não pode se enquadrar em um momento da sua vida, porque se você se enquadrar em um momento da sua vida, você vai se enxergar naquele momento como um derrotado, e quando passar, como diz Salomão, se nós nos sentirmos fracos no dia da nossa angústia, nós seremos frouxos, nós seremos fracos. Então, se nós passarmos no dia da angústia uma fraqueza, nós vamos ser fracos, porque nós nos alimentamos dessa fraqueza. Porque se você tiver num dia de angústia, mesmo que você tiver num dia ruim, um dia triste, e você quiser ficar deitado o dia todo, você precisa dizer, hoje eu posso ficar assim, hoje eu me dou o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou me levantar com sangue nos olhos, com uma faca no meio dos meus dentes, e eu vou guerrear, eu vou lutar, eu vou fazer acontecer, eu vou me esforçar. Mas se você ficar apenas parado, não vai mudar as coisas. Você precisa se ativar em Deus, se ativar em Cristo, mudar a circunstância, como nós vemos no primeiro texto lá de Romanos. Quem poderá me separar do amor de Deus? Quem poderá me separar do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nem a espada, nem as guerras, nada pode separar você do amor de Deus, nada. Às vezes nós ficamos dizendo, meu casamento está ruim. Ei, querido, se você pegar alguém sincero e dizer, alguma vez na vida o seu casamento foi ruim, se você chegar e disser para mim e me perguntar, pastor, alguma vez na vida o casamento foi ruim para o senhor? Foi muito ruim, muitas vezes, não foi uma nem duas, foram várias vezes. Várias vezes o senhor pensou em desistir, várias vezes, mas eu nunca desisti do meu casamento. Eu nunca desisti daquilo que eu sonho. Eu tenho um projeto na minha cabeça sobre uma escola. Muitas vezes não deu certo. E muitas vezes eu pensei em desistir com vergonha de não ter dado certo. Até ter recebido uma mensagem do meu discipulador dizendo, não importa quantas vezes você erre, mas erra tentando acertar. Um dia vai acontecer, você não pode desistir. Você vai pegar toda a Bíblia e você vai ver Noé recebendo uma mensagem de Deus para fazer uma arca, algo inexistente para a sua época, uma chuva que não caía da forma que Deus tinha falado, algo que seria uma loucura. Ele nunca mais ouve a voz de Deus. 120 anos passaram para que o dilúvio acontecesse, só que ele não desistiu. Vai acontecer, é só você não desistir, porque vai acontecer. A sua palavra tem que ser uma palavra profética, a sua palavra tem que sair da sua boca como um fogo que atinge o coração daqueles que sonham como você sonha. Ou se não sonhar como você sonha, você vai ser o motivo das pessoas olharem para você e se espelharem em você. Você precisa continuar, você precisa se esforçar, você precisa querer mais. Medos todos nós temos. Quem nunca teve medo de errar? Quem nunca teve medo de falhar? Quem nunca teve medo de que estava fazendo a coisa certa? Quantas vezes pessoas sobem no altar imaginando, agora eu vou ficar a vida toda com a mesma pessoa, será que eu estou fazendo o certo mesmo amando e mesmo gostando? Será que eu estou comprando um carro, isso está certo, eu vou ficar 60 meses pagando? Será que essa empresa que eu vou fazer vai dar certo? Será que o meu ministério com a igreja vai dar certo? Será que isso é de Deus? Será que eu vou trabalhar com casais? Será que é de Deus? Será que isso é de Deus para a minha vida? Medos, será que eu não vou, será que eu vou desistir no meio do caminho, do meu casamento, da minha escolha, dos meus filhos? Medos. Irmão, medos eu e você temos todos os dias, todos os momentos. Nós temos que enfrentar o nosso medo. A diferença do medo que causa em você tem duas. Tudo na nossa vida sempre tem duas escolhas. Nós temos uma questão de ter uma natureza carnal. O que é uma natureza carnal? Nós nascemos com essa natureza carnal. Então, quando nós nascemos com a natureza, muitos traços da nossa personalidade, eles se tornam ruins, eles se tornam péssimos para a nossa vida.
Muitas pessoas transformam esse traço em algo patológico de doença, pessoas que vivem na depressão, que vivem em angústia, que precisam tomar remédios para dormir, pessoas que vivem no pânico, pessoas que têm problema, procuram um terapeuta e vivem algo ruim. Mas sempre quando você vê algo ruim, quando o mundo jaz do maligno, você vê um Cristo que deu a vida por você. Então todas as vezes que você olhar, não vai ter algo ruim, pode ter uma natureza pecaminosa, o espírito milita contra a carne, ou luta contra a carne contra o espírito, mas o que vai prevalecer é o que você vai alimentar mais, porque se você alimentar mais do espírito, você vai colher das coisas do espírito, você vai se inclinar para as coisas do espírito, e é isso que Deus, quando olha para você, espera que você se incline para as coisas do espírito. Se você pegar um traço de personalidade pela psicologia de Davi no Salmo 139, você vai ver que Davi diz assim: desde tu me formaste, tu me teceste, ou seja, a formação, tu me teceste no seio da minha mãe. Ele não está falando do ventre da mãe, ele está falando do seio da mãe. Uma criança com 2 anos e meio, até 3 anos, a criança quando ela começa a ser amamentada até os seus 2 anos e meio, 2 anos, às vezes a mãe dá ali a criança para mamar, e a criança está com uma dorzinha de ouvido, e a mãe dá um mamar, a criança está com as fraldas cheias, a mãe não sabe ainda dar de mamar, a criança está com a dor de garganta, a mãe dá de mamar, porque quando dá um mamar parece que dá uma sossegada, para depois ver o que acontece com a criança. Então tudo isso que a mãe faz, ela está fazendo, tentando suprir. Então aquela criança, ela se gerou entendendo que tudo que ela precisa, na verdade, ela não tem, mas tudo que ela tem em abundância, ela tem o mamar em abundância. Então tudo que ela vai querer na vida dela, ela vai querer sempre em abundância, mas nada vai satisfazer ela. Você consegue me entender? E Davi conseguiu ter esse tipo de traço, e Davi diz que o Senhor me teceu desde o ventre da minha mãe. E quando ele diz que me teceu, ele me formou desde o ventre da minha mãe. O traço e característica de Davi ruim era um homem que era um psicopata, um assassino, um homem que não teve escrúpulo de matar o seu melhor amigo, de casar com a esposa do seu melhor amigo, de ter um filho que não era para ter. Davi fez muitas coisas ruins, Deus ainda assim não tirou o trono de Davi. Então tudo que Davi fazia era o extremo, mas quando você vê um Davi em Deus, você vê que ele também é o extremo. Ele era o melhor guerreiro, você também vai ver que ele era o melhor músico que tinha na religião. Procuraram o melhor arpista, um homem de Deus, acharam Davi, e Deus diz que ele tinha um coração segundo o coração dele. Deus fala que Davi tinha um coração nele. Sabe por que Deus diz que o coração de Davi era dele? Porque da mesma forma que Davi fez o mal, depois de ele se arrepender do seu mal, todas as coisas que Davi fez foi segundo o coração de Deus. E Deus vem em Davi e fala a Davi e diz que não te faltará sucessor no teu trono. Ei, você precisa entender: o que está te matando, o que está te prejudicando não é o pecado, porque o pecado já foi carregado na cruz por Cristo. Mas a culpa que você carrega das coisas que você não consegue, os seus medos, se isso te conforta, nós temos medos, nós temos temores do que será o dia de amanhã, como nós vamos nos comportar com tudo isso. Nós lutamos todos os dias, você luta, eu luto, nós lutamos todo dia contra sentimento, contra a mente, contra o coração, contra o olhar, contra a atitude, contra aquilo que falamos. Nós lutamos todo dia contra todas as coisas, assim como o texto diz que nós somos entregues todo dia ao matador, como ovelha ao matador, todo dia somos entregues, mas por amor a Ele nós somos mais do que vencedor, como o próprio texto estava dizendo. Por amor a Cristo nós somos mais do que vencedor. Eu e você, nós somos vencedor nele. E nós não temos que pegar essas palavras e dizer: não, é apenas algo para me motivar. Pare de viver de motivação, porque vai ter dias que você vai estar ruim e não vai adiantar o seu aplauso ou a sua atitude de você fazer algo que alegre você, ou que você corre ou faça exercício que vai mudar você. Vai ter dia que nada vai mudar você, porque todos os pensamentos vão ser negativos, péssimos para dentro de você. Mas você precisa apenas ter uma certeza: eu não vou desistir, eu vou permanecer, porque eu vou ver o milagre acontecer. Você precisa acreditar nisso, e acreditar de todo o seu coração. Nós reclamamos que nós não tínhamos tempo para ler, não tínhamos tempo para orar, não tínhamos tempo de relacionar com a família. Mentira! Porque passamos mais de 50 dias e eu garanto que você ainda de repente nem tocou na Bíblia.
E se você tocou, não tocou com o tempo que deveria tocar, ou com o tempo que você sonhou que queria tocar. Você não orou o suficiente. Porque você dizia que queria orar, que você queria ler, que você precisava de tempo, e você teve esse tempo. E de repente você teve esse tempo e não conseguiu. E eu não estou falando isso para que você se culpe. Ao contrário, pare de se culpar. Se você não conseguiu, tente de novo. Planeje de novo. Todo final do ano, no dia 31 de dezembro, muitos fazem uma lista do que vai ser o seu ano. Cumpre 30, 60 dias do que vai ser o próximo ano. E de repente não conseguem. Só que passa ano e entra ano e nada muda. E você vai chegar um dia e vai dizer assim: eu não vou fazer mais essa lista porque eu não cumpro ela. Você não tem que parar de fazer a lista. Você tem que continuar fazendo a lista. Você tem que ter vergonha daquela lista. Você tem que botar a lista na porta do seu guarda-roupa, na porta do seu closet. E todo dia você olhar para aquela lista e dizer assim: eu preciso fazer isso acontecer. Eu preciso ser melhor, porque Deus olha para mim e espera de mim o melhor, porque Ele tem o melhor para me dar. Ele não tem algo pequeno para você. Deus nunca sonhou com algo pequeno para você. Quando Ele colocou um sonho dentro de você, como colocou um sonho dentro de José, não foi um simples sonho, era um sonho de redenção. Quando Deus colocou um sonho dentro de você, Ele não colocou um sonho qualquer, Ele colocou um sonho que extravasa qualquer expectativa humana. Assim como colocou dentro de José, e José olhou todo aquele sonho, caminhou todo aquele percurso, e ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Mas se José pudesse olhar para trás, antes, e olhar o futuro, e parar no meio desses dois, ele nunca acreditaria que um homem que saiu da barra da saia do pai, que saiu da barra da saia da mãe, um homem que ficou dependente dos pais por 17 anos, fosse o homem mais poderoso da terra, onde todos se dobrariam diante dele. Jamais ele pensaria isso. Quando você olha alguém no poder ou fazendo algo que admira você, esses homens um dia foram menos que você, lutaram mais do que você, só que aonde eles chegaram é porque eles não desistiram. Todos os dias nós estamos aqui trazendo uma mensagem. Alguns dias nós estamos fazendo uma mensagem que você possa sorrir, outro nós trazemos uma mensagem para casal, outro você pode chorar, outro você pode fazer algumas coisas da sua vida. Nós damos dica, nós tentamos ajudar você, mas a melhor ajuda que você pode ter, você já teve quando Jesus morreu na cruz e te trouxe solução para todas as coisas. Só que você precisa agir, você precisa levantar diante do caos. Você não tem que ficar de braços cruzados. Cada mensagem, cada dia tem um contexto e um momento. Não existe uma contradição. Deus não se contradiz da sua palavra. Você precisa levantar em meio a isso aí. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são os teus temores, mas se algo te conforta, muita gente vive esses temores. Tem gente que tem coisas guardadas dentro do seu coração, coisas ocultas dentro do seu peito, e tem vergonha, nunca falou para ninguém. E diz assim: é fácil falar porque o Senhor nunca passou por isso. Ei, queridos, todos nós temos algo dentro de nós que nos envergonhamos. E se você olha para alguém e alguém se paga de santo aí dizendo que não, eu não, mente, eu digo mente. Todos nós passamos por muitas coisas ruins. Mas a grande questão é, poucos de nós conseguimos vencer a guerra do nosso interior e vencer em Cristo essas guerras. E são muitas. Nós atendemos pessoas quase todo dia. Quase todo dia. São dias que às vezes nós pensamos algumas coisas, tipo, por que as pessoas não mudam? Tratamos com amor, com carinho, por que as pessoas não mudam? E aí vem a voz do Espírito Santo e diz assim: não mudam porque não agem. Às vezes nós estamos esperando um milagre de Deus, e o milagre já aconteceu.
estamos esperando um bilhete premiado da loteria. Sabe quando é que vamos ser ricos? Quando nós ganharmos na loteria. Mentira do diabo. Os maiores ricos não ganharam na loteria nunca. E 95% dos que ganharam na loteria são pobres. Então não é o dinheiro que te faz rico, é tua mente que te faz rico. Tu pode tirar tudo do cara mais rico do mundo. E daqui a 2 anos ele vai estar no topo de novo, porque o que fez ele rico não foi o dinheiro, foi a capacidade de ser rico. Agora, pessoas pobres, e a Bíblia fala sobre pobre e pobre de espírito, não tem a ver com riqueza não, filho. Pessoas pobres de espírito são pobres porque não querem melhorar. As coisas não vão melhorar para ti nem para mim. Você acha que o quê? Levantar 6, 7 horas da manhã é bom demais. Levanta 5 horas todo dia, 6 horas todo dia de manhã para orar. É ruim demais, é péssimo. É matar carne todo dia, mas eu te garanto um negócio. Se você começar a fazer isso aí, você vai ver o prazer que vai estar dentro de você durante o dia. É que você precisa primeiro vencer as suas fraquezas, para depois descobrir o prazer em Cristo. Agora não adianta você ficar murmurando, reclamando que as coisas não mudam, a culpa é do governo, transferindo a culpa para alguém e nunca assumindo os erros ou as falhas que temos. Eu não estou em um lugar onde eu não mereço estar. O carro que eu ando é o que eu mereço estar. Se eu não ando num carro zero, é porque eu não mereço andar num carro zero ainda, velho. Eu estou na casa que eu tenho que estar, é porque é a casa que Deus me deu. E eu não estou culpando a Deus por causa da casa que Ele me deu. Estou dizendo que é a casa que eu mereço. Porque todas as promessas e bênçãos que Ele transformou e me deu na minha vida, só cabe a mim buscar e conquistar elas, porque elas já foram me dadas. Agora, alguém te dá um presente e a primeira coisa que você faz é o quê? Ficar sentado esperando que alguém te dê um presente e ainda te dê um abraço e um beijo. Levanta da cadeira e vai recepcionar quem está te dando um presente e abraçar. É isso que Ele espera de você, que você levante da onde você está e vá abraçar aquilo que Ele já te deu. Agora nós vamos estar voltando aí, domingo provavelmente já vai ter culto, nós vamos estar avisando aí. Hoje já saiu um decreto, ainda não saiu no Diário Oficial, vai sair amanhã, sobre a questão da volta dos cultos em Porto Alegre. Todo dia me entristecia esse negócio, mas eu fiz um compromisso todo dia de estar aqui às 8 horas, e às vezes eu não tinha vontade de estar aqui 8 horas, mas eu estava aqui 8 horas, porque era um compromisso. Às vezes você não vai ter vontade de fazer algumas coisas, mas se você quiser conquistar em Cristo algumas coisas, você vai fazer com vontade ou sem vontade. Uma vez alguém me chamou e disse assim, eu não estou com prazer de fazer tal coisa a mais, então eu não faço nada sem prazer porque Deus vai me culpar. Não, acho que tu não entendeu, velho. A Bíblia diz que aquele que botar a mão no arado que não olhe para trás, porque aquele que olha para trás não serve. Não serve. Sabe o que é não serve? É despachado, não quero. Jesus está dizendo, eu não quero gente assim, acomodado. Agora, se esconder por trás de quem você... eu sou limitado. Eu sou um cara extremamente limitado. Comecei a me interessar por estudar agora, por ler agora. Há muito tempo eu não lia. Li a Bíblia. Poucos livros, porque eu preciso passar uma mensagem. Mas comecei a me interessar por vários assuntos. Porque Deus precisa, literalmente, que você e eu não nos acostume com isso. Nós nos acostumamos. Tá tudo bem bom. Cara, tá bom demais. O carro que eu ando tá legal, me leva pra tudo que é lugar. A viagem que eu faço tá top. Eu faço uma viagem por ano. Aí eu vou pra praia. Cara, eu quero ir pras ilhas lá, aquelas ilhas Malvinas, é isso, né? Cara, eu quero ir pra lá. Eu quero fazer férias lá. Porque Deus fez aquilo lá pra quê? Pra mim, pra ti. Mas... poxa, eu alugo uma casa. Cara, você aluga a sua privacidade. Não deixa ninguém dizer que a casa que você aluga não é tua, porque você paga por ela. Mas você vai planejar e vai dizer assim, cara, eu vou comprar uma casa. Eu vou fazer algo. Eu vou investir num negócio. Eu vou servir na igreja como nunca antes, de unha e dente. Eu não vou olhar para quem serve, para quem não serve, para quem quer fazer, para quem não quer fazer. Eu vou lá para limpar a igreja, mano. Eu vou lá para limpar a igreja e vou chegar lá e vou dizer o seguinte, eu que vou limpar a igreja hoje. Quem quiser vir, vem.
Vai chegar e não vai ter ninguém na igreja para você limpar, e você não vai reclamar e dizer assim, pô, todo mundo não veio, só veio eu, graças a Deus que só veio você. A glória é toda sua, o presente é todo seu. Ah, vou liderar a célula. Poxa, minha célula só tem uma pessoa, hoje tem uma, mas eu profetizo que vai ter 10. Mas e se eu profetizar sem ânimo? Às vezes você vai profetizar sem ânimo. Você vai profetizar sem ânimo. Você vai pegar e vai entrar numa célula, que nem uma vez eu entrei para fazer a inauguração de uma célula lotada de pessoas. Todas elas alegres com um grupo, alegres com a célula. A única pessoa triste ali era eu, mas eu não passei a tristeza para eles. Ah, eu estava fingindo, eu não estava fingindo. Porque nas minhas angústias, quem cuida é Deus. Eu não vou ficar transparecendo aquilo, um ato de transferir a culpa para as pessoas, ou a miséria para as pessoas. Não, elas estão ali com a expectativa. Se você pegar e daqui a pouquinho, eu já fiz célula com uma pessoa só, e foi demais, foi bênção pura. Ah, mas não tem ninguém. Então vai lá, convida o teu vizinho, mano. Vai lá, convida o teu parente para ir na tua célula. Ah, mas o anfitrião não convida. Você convida, cara. Você vai para cima. Você que está fazendo por quem? É para Jesus. Você precisa querer fazer as coisas. Você precisa mudar as atitudes. Você vai alcançar coisas em Deus que você nunca alcançou na sua vida. Mas você não vai poder ficar sentado esperando que elas caiam simplesmente do nada no seu colo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. As coisas não vão acontecer do nada. Que nem eu falei aqui um pouquinho antes sobre o machado de Eliseu. Às vezes vai ter um milagre de Deus e o machado vai flutuar, mas às vezes o machado não vai flutuar. E se o machado não flutuar, você vai parar a obra. Você vai parar de cortar a árvore porque o machado não flutuou. Se o machado não flutuou e o que eu tenho é um pedacinho de faca, eu vou serrar a árvore com uma faca, mas é impossível. Pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas eu não vou parar, eu vou continuar. Porque um dia ele vai olhar para mim e vai dizer, cara, tu é insistente. A parábola da viúva, o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Lucas 18, se eu não me engano, confere para mim depois aí. Lucas 18. O dever de orar sempre e nunca esmurecer. Aí depois, no final da história, aí diz assim, será que o Senhor achará fé como essa? Será que o Filho do Homem achará fé como essa? Alguém que começou orando e que terminou orando. Vamos lá, só um resumão aí dessa história bem rapidinho. Ela insistia com um homem que não tinha temor nenhum, que era juiz. O juiz era iníquo, não acreditava em Deus, não acreditava em ninguém. Esse juiz iníquo pegou e fez o quê? Ele pegou e cansou de tanto ela insistir. E aí o texto diz que ela insistiu tanto, né? Imagina Deus então, quando olha tudo isso, que é um justo juiz, não vai abençoar uma mulher como essa, alguém que clama de dia e de noite, ou seja, alguém que é insistente dia e noite. Sabe o que Deus está dizendo ali, o que Jesus está falando ali? Cara, o segredo do sucesso daquela mulher foi porque ela foi insistente, ela era viúva, ela estava lutando por uma causa. Você às vezes não está lutando por uma causa, e a causa que você está lutando, ela não é, às vezes você está lutando por uma causa e você não acha que você tem que lutar por ela. Você acha que as coisas têm que acontecer do nada. Então erre, eu aconselho você a errar. Erre, sabe como você tem que errar? Erre tentando acertar. Mas o grande mal é que você não erra, mas você também não faz nada. Você lembra do que aconteceu com a parábola das 10 minas? O rei pega e dá uma para cada uma e volta anos depois e chama cada um deles. Um tinha multiplicado, uma multiplicou por 10. Aquele que multiplicou por 10, ele diz assim, sobre 10 cidades vai governar. Aquele que teve 5, sobre 5 cidades vai governar. E foi passando uma para cada um. Mas todos receberam da mesma forma, igual, o mesmo valor, igual a todos. Ninguém era vítima de nada. Só que chegou para um e ficou com uma só. E ele pegou, vamos tirar essa uma e vamos dar para quem tem 10. Aí alguém que estava lá no meio do caminho diz assim, não, mas aquele já tem 10. Não, aquele que tem mais será dado, e aquele que não tem, ainda o que não tem vai ser tomado. Sabe por quê? Porque ele disse bem assim, eu sei que o Senhor era um Deus muito rigoroso, um rei muito rigoroso, e alguém que está olhando para mim, e eu tenho alguns medos, alguns temores, e eu fiquei com medo de jogar fora a única moeda que eu tinha. E aí ele diz assim, por maiores medo que tu poderia ter, o rei diz assim para ele, ao menos no banco, ao menos o juro do banco você poderia ter
tirado. Ou seja, alguma coisa você poderia ter feito, mas você transferiu tudo isso por culpa do teu medo. E aí eu transfiro, ou você transfere tudo culpa por causa dos nossos temores, dos nossos medos, e de não acreditar, porque não vai acontecer, porque é difícil, é quase que impossível, é um problema, é um caos. Não, não é um problema, não é um caos, é um problema porque você relata com a sua boca, e a sua palavra tem poder, é a matéria-prima para o diabo fazer as coisas acontecerem na sua vida negativamente. Mas quando você pegar e dizer assim, não, é comigo, Deus vai fazer e vai acontecer. Vai ter dias que o machado não vai flutuar, vai ter dia que não vai acontecer nada, os caras vão destruir o campo de lentilha, vai ter a angústia, vai ter a tribulação, todos os textos que nós lemos aqui, a angústia, a tribulação, a morte, vai ter um monte de coisa suficiente para que você desista, e você vai enfrentar tudo isso com aquele que é mais do que vencedor na tua vida, e vai dizer assim, eu não vou desistir. Pode morrer pai, pode morrer mãe, pode morrer filho, pode morrer mulher, pode morrer qualquer um, eu vou permanecer, porque o meu compromisso é com ele e com a palavra que eu lancei. A minha palavra tem valor. Você notou que Deus zela por sua palavra? Porque a palavra de Deus tem valor. E se eu sou imagem e semelhança de Deus, e Ele olha para mim, olha para você, o que Ele espera de mim, de você? Que você dê valor à palavra que Ele está dando na sua boca. E que palavra que tem que sair da sua boca? O texto diz que nós devemos pensar tudo que é santo, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. E se é isso que ocupa o vosso pensamento, normalmente o que você pensa é o que você fala. Então, se você começa a falar muita asneira, muita bobagem, e você tem um hábito de falar coisas ruins, é óbvio que você vai viver o que você está falando. Mas se você for alguém que a sua palavra, todos que estão à volta, se sintam edificados, como a Bíblia diz. Muitos falam e as pessoas são edificadas. Irmãos, cara, se você consegue fazer isso, você vai edificar muitos, e muitos vão ser edificados através da sua vida. E vão viver coisas lindas. Agora, o meu conselho hoje, a minha palavra hoje para vocês é um pouquinho de impacto, que você acorde. Você acorde, que seja criativo, porque o Deus que habita dentro de você é um Deus de criação. Seja criativo, seja sábio nele, se esforce, lute, estude, busque algo em Deus. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um ministro. Seja o melhor naquilo que você faz. Seja o melhor. Mas eu não quero, não é a minha vida profissional. Ei, você pode ser o melhor psicólogo dentro da igreja, o melhor médico dentro da igreja. Você vai poder servir com muito mais qualidade. A sociedade hoje está precisando de gente assim. Olha a angústia dessas pessoas. Olha quantos médicos cristãos podem estar ajudando, quanto eu não posso fazer nada hoje por aquelas pessoas que estão lá sofrendo, a não ser orar. Mas a minha oração sem a ação dos médicos, ela é em vão. Mas o empresário está lá dando emprego para um monte de gente lá, está servindo da mesma forma. Mas o pastor está servindo da mesma forma. Precisa ser bom naquilo que você faz. A Bíblia diz que se você faz algo com excelência, lá em Provérbios, Deus te colocará entre os reis, não entre a plébia. Deus quer te levantar nesses dias. Deus está sacudindo uma geração que vai estar em todos os ambientes da sociedade, uma geração que vai estar na arte, que vai estar na política, sim, uma geração que vai estar envolvida com a cultura, uma geração que vai estar envolvida em todas as áreas. Vocês lembram quando a igreja bateu o pau em cima? Concordo com isso que eu vou falar. Eu lembro que a igreja estava metendo o pau naquele negócio que o Banco Santander fez. E não tem a conta no Banco Santander, né, por causa do homem que estava nu, as crianças que estavam ali. Eu achei completamente errado isso. Mas esse é o tipo de arte que o diabo proporcionou, porque a igreja nunca quis saber da arte. Porque, não precisamos. Hoje saiu a votação lá, se nós não tivéssemos os vereadores cristãos que tivessem votado a favor, teve um ainda que não votou a favor ainda, e era cristão, sem vergonha.
Mas a questão é, a galera tá lá votando, por quê? Porque nós temos que ver quem é que a gente vai votar, e a gente tem que pegar e votar nesses caras lá. Agora o Bolsonaro agora nós vamos se voltar, alguns pastores estão publicando agora, nós vamos nos voltar contra. Eu não vou me voltar contra, eu sei por que eu votei nele, eu vou dizer, eu votei nele porque a esquerda estava tomando conta e corrompendo as famílias. Porque se agora, cuide quando você continuar votando, se você está apoiando isso aí, porque quando acontecer agora na volta de tudo isso, se o presidente não for ter o impeachment, e se vir as próximas eleições, quando vir as próximas eleições, sabe o que a esquerda vai manipular e vai tentar dominar? A igreja que apoiou o presidente. Então nós vamos sofrer a perseguição que nós nunca imaginamos sofrer. Sabe por quê? Porque nós não sustentamos a nossa palavra. Votei sim, digo que votei no cara. Não estou dizendo que eu concordo em tudo que ele faça, mas eu votei porque era princípios para a época. E eu vou votar de novo se tiver que votar. Porque eu quero que as portas do inferno não toquem na igreja. Não vão prevalecer. Mas é que se você não tomar conta, se você não se posicionar, também não vai funcionar esse negócio.